Para onde você coloca a sua vida? Tem muita gente que entra em desespero no meio das dificuldades, no meio das aflições. E muitas vezes a gente fica desesperado porque a gente direciona o nosso coração e se esquece de Deus e do que Deus é capaz de fazer por nós. Vamos ler o Salmo 60, é isso que nós vamos falar, direcionando o coração no meio da adversidade. Tu nos rejeitastes e nos dispersastes, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das trevas. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a pia em que lavo, e em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Vamos falar juntos? Com Deus conquistaremos a vitória. Vamos falar com mais fé? Com Deus conquistaremos a vitória. Pai querido, Pai celeste, nesta hora, Deus, que lemos Tua santa palavra, eu lhe rogo, ó Pai, que a Tua palavra venha trazer, ó Deus, a orientação que cada um aqui necessita. Usa-me, ó Deus, para anunciar o Teu querer, a Tua vontade às nossas vidas nesta noite. Pai querido, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, e eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto aqui. O contexto do Salmo 60 é um contexto de uma derrota. Davi, ele teve um embate com o exército e sofreu uma derrota. E no meio dessa derrota, ele perdeu algumas pessoas do seu exército. E o texto mais antigo fala que ele compôs esse salmo com a seguinte expressão: o lírio da aliança. Como você viu, ele vai falar várias vezes que Deus tem um propósito com cada uma das nações, cada um dos povos de Israel. Então, esse lírio da aliança é justamente Davi dizendo que Deus tem uma aliança com o seu povo, mesmo na adversidade, mesmo na luta. Então ele começa esse salmo dizendo assim: Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus, Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Então ele começa reconhecendo a aflição, reconhecendo uma agonia,
reconhecendo um problema sobre a vida, sobre a liderança, sobre a nação, sobre famílias, e ele vai a Deus, e ele, ao invés de esbravejar contra Deus, Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor está fazendo isso? Não, ele vai a Deus numa outra atitude. Ele vai a Deus e diz, Senhor, restaura-nos, restaura-nos. Então ele vai, diante da desolação da nação, ele vai buscar a face de Deus e vai buscar restauração. E isso é muito importante para nós, porque essa ideia de confissão positiva cria uma geração de pessoas que acham que é só falar pela boca que as coisas vão se resolver. As coisas não se resolvem só pelo que você fala, as coisas se resolvem pela sua atitude. Fala comigo. As coisas se resolvem pela minha atitude. A sua vitória vem pela sua atitude. Então essa ideia só da confissão, eu vou amarrar o diabo, mas não adianta você amarrar o diabo. Se você nutre no seu coração raiva, ódio, rancor, trauma, se você não perdoa, você não amarra o diabo assim. O diabo olha para você e fica rindo de você e fala, você quer me amarrar? Você não perdoa. Você não viu o que você fez hoje no trânsito? Então é assim. Então a atitude fala mais alto, espiritualmente dizendo. Como eu sempre digo nesse púlpito, não existe essa ideia de que não haverá problemas em nossas vidas. Não existe. Tira isso da sua cabeça. Eu e você estamos aqui para resolver problemas. Amém, irmãos? Jesus nos deixou o Espírito Santo para resolver problemas. Amém? Amém? Então não fica achando que a sua vida vai ser assim, ó. Você vai entrar numa avenida, não vai ter buraco, não vai ter lombada, não vai ter rotatória, não vai ter semáforo, você vai entrar na rota assim e vai embora, né? Como a gente gostaria de ter pista assim, né? Aqui no Brasil, né? Não, mas no meio dessa pista vai ter um buraco, se você está no Brasil, vai ter uma rotatória que ninguém sabe quem que entra, quem que sai. Você vai ter um semáforo que hora funciona de um jeito, depois funciona no outro jeito. Se você passar no mesmo semáforo, na mesma hora, ele está funcionando de outro jeito. Então, a gente vive numa sociedade e num tempo em que as coisas sofrem de intempéries, sofrem de dificuldades, sofrem com problemas. Então, qual é o melhor antídoto que eu e você temos diante dos problemas? É entender que nós temos um Deus que pode nos restaurar. Amém? Você crê nisso? Você crê realmente nisso? Então fala comigo, Deus pode me restaurar. É Deus quem pode te restaurar. É isso que Davi está dizendo. No meio de gente, no meio de problema, no meio das circunstâncias, no meio da desolação, Deus pode me restaurar. Fala comigo de novo. Deus pode me restaurar. Deus pode. Então, diante dessa vida, esteja preparado para enfrentar os problemas. Eu não vou fazer isso porque vai ter problema. Então, você não quer crescer. Não adianta, você vai ter que crescer. Você vai ter que crescer. A gente começa lá aprendendo 2 mais 2 e depois, agora estão falando que 2 mais 2 é machista, né? Então, aí, olha o problema que a gente vai ter que resolver daqui para frente. Que 2 mais 2 agora é machismo, é racismo, é fascismo. Agora como que nós vamos resolver com isso? Nós vamos entrar em desolação, ai meu Deus do céu, estão acudindo, estão não sei o quê. Não importa a derrota, o problema, o buraco, não importa. Um dia eu e a Soraya estávamos saindo aqui, a gente morava aqui na T37 ali em frente onde você mora, Lincoln. A gente morava lá. E de repente caiu uma chuva, Paulão, uma chuva. E eu ia pregar. Era aniversário da igreja de um pastor amigo meu lá em Aparecida de Goiânia. Aí eu fui passar naquela baixada ali do Parque Amazônia.
E eu consegui passar. Estava um rio ali, viu, Luciano? Estava um rio, sabe? Aquela época que dá aquela enxurrada assim. E o carro era assim, né? O limpador, ele dizia ele que funcionava, mas ele não limpava, não. Então, eu não estava vendo. E dentro estava embaçado. Aí eu tinha um preparado lá, que eu fazia, que eu falava, molha aqui esse pano que eu vou passar aqui. Eu passava, aí ficava meio assim, ensaboado o vidro. Eu estava no meio do caminho. Eu estava no rumo. Na hora que eu cheguei ali naquela pracinha da Semaco, gente, eu fui ali e o carro parou. Eu falei, Soraya, o carro parou, não sei o que aconteceu. Eu tinha atropelado uma daquelas tartarugas lá. Não, e para acabar com o piqui do Goiás, o carro não ia nem para frente nem para trás. E o horário estava dando, eu falei, meu Deus, vou ter que ligar para o pastor. O celular estava sem sinal. Aí o da Soraya estava com um pontinho assim. Aí eu fui tentar ligar com esse da Soraya, ligamos lá, daí eu falei, pastor, o senhor vai me perdoar. Não vou conseguir chegar. Estou aqui, parado, no meio da pista. Não sei nem para onde eu vou, nem para onde eu volto. Aí fui lá, tinha um posto de gasolina, o pessoal me ajudou a tirar o carro de lá, paramos o carro lá e deixamos o carro lá. Aí viemos embora, pedi um táxi, a gente veio embora, deixamos o carro lá. 2 dias depois eu voltei lá para resolver, porque tem problema que é assim, gente. Tem problema que você vai resolver na hora, mas tem problema que você tem que deixar lá. Um momento você vai resolver na sua vida, entendeu? Deixei lá, 2 dias depois eu voltei lá. Eu tinha quebrado o câmbio do carro, eu tinha quebrado um monte de coisa lá dentro do carro, aí a gente mandou arrumar. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos? A gente estava saindo para fazer a obra. Aí tem a intempérie, vem uma chuva, aí vem um outro problema. O motorista não é bom. E o outro problema, o motorista é míope. E a esposa estava falando do lado, e a gente estava achando que estava certo. Eu cuidar com as tartarugas. Eu falei, não tem tartaruga aqui não. Não sei para que coloca as tartarugas no meio da pista, só em Goiânia mesmo. Mas foi um problema? Foi. Hoje a gente está rindo do que aconteceu. Dá para você entender? Foi um problema, foi uma dificuldade. Então, como que você lida com seus problemas? Como que você está lidando com seus problemas? Ah, é o fim do mundo. Ah, não vai ter solução, não vai ter... Não, tem. Deus restaura-nos agora. Amém, irmãos? Levanta sua mão e vamos falar juntos. Deus restaura-nos agora. Davi, ele foi naquele que podia resolver os problemas e trazer a vitória para ele e para o povo de Israel. É isso que vocês estão fazendo aqui nesta noite, amém? E Deus vai agir na sua vida poderosamente. Eu creio assim. Mas você tem que agir, você tem que fazer. Segunda, essa busca precisa ser ativa. Esse buscar a Deus. Olha que interessante. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Olha que coisa. Aí, você está no meio do vendaval, você está no meio da tempestade, você está no meio do problema. Mas Deus está falando com você nessa noite. Calma, calma teu coração, amém? Amém? Aqui está falando, olha, está aí, ó, está todo mundo perdido, está todo mundo isolado, está todo mundo chorando, Deus. Mas Deus trouxe um alívio espiritual, amém, irmãos? Um alívio espiritual. Deus é capaz de trazer a paz que excede todo o entendimento à vida de qualquer ser humano, amém? E somente Deus tem este poder, amém? Nada pode te dar isso. O dinheiro não vai poder te dar isso. A prostituição não vai trazer isso para você. O status social não vai trazer isso para você. Drogas não vai trazer isso para você. Nada vai trazer isso. Mas Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento. Amém? É isso que ele está falando. Vai te dar um vinho estonteante. É um vinho de um prazer celestial, sobrenatural. E ele vai te dar um sinal para que você também consiga entender quem é ele. Amém?
Então, abre os teus olhos para enxergar os sinais de Deus, amém? Amém? Para ver os sinais de Deus. Tem gente que não consegue ver o sinal de Deus. Tem gente que não consegue ver o sinal de Deus. Tem aquele conto que a gente estudou na escola, né? Que tinha um sapo e um escorpião. Começou a encher. Aí o escorpião virou e falou assim: deixa eu subir nas suas costas e você me leva para o outro lado, e aí eu vou te orientando para a gente não se perder e não se afogar aqui. Aí o sapo virou e falou: mas você é escorpião, você vai me picar lá no meio. Não vou não, você vai estar me salvando. Aí o escorpião sobe nas costas, lá no meio, o sapo sente aquela fisgada. Ué, mas você me fisgou, você me picou aqui agora. Agora nós vamos morrer. Aí ele falou assim: eu não posso negar a minha natureza. Eu e você somos cristãos, amém? E Cristo diz que Ele veio para transformar a minha vida e a sua vida, amém? Então, eu e você não temos síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. A gente não é assim, amém, irmãos? Nós temos o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. E nós precisamos entender que Deus se move e mostra os seus sinais. Agora, o sapo não teve maturidade. Dá para você entender? Deus quer restaurar os dois. Deus quer salvar os dois. O escorpião, Ele quer salvar, vai transformar. Deus pode transformar. E Ele também precisa transformar o sapo. Porque tem muito crente que tem um coração tão grande, enxerga bondade em tantas e tantas coisas, mas não conseguem entender. A palavra de Deus diz que nós devemos ser, no trato com as pessoas, como pombas, não é assim? Mas astutos como a serpente. Então esse negócio de o crente é bonzinho, não tem esse negócio de bonzinho com a gente, não. Nós temos sabedoria espiritual, amém? Fala comigo, sabedoria espiritual. Nós precisamos ter e desenvolver isso. Sabedoria espiritual. Quem vai te dar isso? Deus é eterno. Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar. Davi já está num outro momento da vida dele, mas a gente viu aqui, queridos irmãos, a gente já estudou. Se você for lá no YouTube e for ver os últimos 10 salmos, você vai ver que é problema um atrás do outro que esse homem está enfrentando. Um atrás do outro. E é desolação, e é angústia, e tal, mas ele está dizendo aqui, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando para nós, para mim e para você, que nós devemos buscar em Deus, porque o Senhor vai nos dar a alegria, amém? Vinho é alegria, vinho estonteante é muita alegria verdadeira, paz eterna, sinal para que fugissem das flechas. Eu assisti uma série, e nesse povo pós-apocalíptico, e todo mundo ficou cego. Todo mundo ficou cego. Mas nasceram algumas pessoas que tinham visão. E aí, os que eram cegos, eram mais espertos do que aqueles que tinham visão. No enredo do filme era interessante isso, porque no enredo do filme eles desenvolveram uma capacidade auditiva e tátil muito grande. Então eles conseguiam ouvir o que as pessoas estavam fazendo, falando e tramando, em antecipar essas coisas. O filme é impressionante, tem muitas coisas pesadas, mas o filme é impressionante pelo relato apocalíptico dessas coisas, tal, mas principalmente que mostra essa coisa, né? Quem é forte? Quem é forte? Quem é forte para você? Quem é fraco para você? E os que eram cegos estavam com medo de que os que tinham visão iriam dominar eles. E os que tinham visão, eles não conseguiam se desenvolver como os que eram cegos. E isso é uma coisa que eu tenho refletido muito, porque eu e você somos crentes, amém? Amém? A gente confia em Jesus, amém? A gente é filho de Deus, amém?
Amém? Mas por que a gente não vive assim? Nós temos a força do Espírito Santo, amém? Por que a gente não vive cheio do Espírito? Por que a gente não vive na força de Deus? O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, amém? Por que a gente não vive confiado? Por que a gente não age assim? Por que a gente não confia plenamente nele? Olha o verso 5. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Então, aquele a quem Deus ama, Ele guarda, Ele protege, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura. Amém? Então, aonde que está o problema? Está em Deus? Você acha que o problema está em Deus? O problema está em nós. Nossa fé é pequena, nossa fé, a gente não confia como deveria confiar. A gente não confia na mão direita, na mão poderosa dEle. Salva-nos com a tua mão direita, com o poder dEle. A gente deveria deitar e descansar, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Então a gente deveria deitar, descansar, dormir o sono do justo, só que a gente não dorme, por quê? Porque a gente não confia. A gente não descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. O problema está em Deus? O problema está em mim e em você. E em momentos desafiadores, sabe qual é a prova? A prova não vai ser a tua vitória, não é isso. A prova é se você tem fé para atravessar, amém? Essa é a prova. Se você tem fé para atravessar, essa é a prova. Tanto é, queridos irmãos, se você olhar para a história da humanidade, aquelas pessoas que passaram por situações terríveis, drásticas, complicadas, tiveram que enfrentar situações mais difíceis, são as pessoas que se tornaram pessoas muito mais fortes. Muito mais fortes. Dá para você entender, querido irmão? A tua prova é para te fortalecer, amém? A tua prova é para te fortalecer. A tua luta é para te fortalecer. Não é para você esmorecer, não, é para a sua fé crescer, amém? Porque quando você está no caminho do Senhor, não tem como olhar para trás não, querido irmão. É olhar para Cristo e seguir, amém? E seguir até o fim. Pode olhar para trás. Não é isso que Jesus falou? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que não me negar, eu não negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então está diante de nós, como que a gente lida com os problemas, com a dificuldade. Está diante de nós, se nós vamos continuar confiando em Deus. Está diante de nós, se nós vamos buscar Ele ativamente. Está diante de nós, se nós vamos depender radicalmente do Senhor. Está diante de nós, se nós vamos estar debaixo do Todo-Poderoso, ou se a gente vai sair. Não saia, amém? Fala para a tua alma hoje, não saia, não duvide, descansa no Senhor, descansa em Deus. Olha o que Ele é capaz de fazer, queridos irmãos, verso 10 e 11. O que você está precisando hoje para a sua vida? O Senhor te diz hoje, dá-nos ajuda contra os adversários, amém? O Senhor estende a tua mão para te ajudar nessa noite, amém? Pois inútil é o socorro do homem, para de confiar nos homens, olha só a Deus e confia só em Deus. Quem tem o Senhor é vitorioso, é mais do que vitorioso. Com Deus conquistaremos a vitória. É o que eu pedi para você repetir, espero que você saia daqui repetindo. Com Deus eu terei a minha vitória, amém? Terrível coisa é passar nessa vida sem Deus. Agora, uma coisa maravilhosa é você estar com Deus todos os momentos dessa vida. E aí a vida deixa de ser uma vida difícil e a vida se torna uma aventura. Amém? Então, viva a aventura com Deus. Viva essa aventura com Deus. A aventura da sua vida. Viva com Ele. Ande com Ele. E Ele pisoteará os nossos adversários. Não é você que vai fazer a justiça. Amém? Quem vai fazer a justiça? Deus. Não sei se vocês viram hoje um vídeo que circulou aí nas redes sociais, mas teve uma pessoa num parlamento, não sei aonde, em qual cidade, e ele estava falando que
esbravejando em alta voz de que Israel seria dizimado e não existiria mais Israel do mapa. Eu não sei se foi russo, não sei se foi... Foi o quê? Na Turquia? Eu nem sei, eu só sei que eu vi o pastor Renato Vargens. Eu gosto muito, eu gosto de algumas posições dele, de outras nem tanto. Mas ele posta muitas coisas interessantes. Ele postou, eu vi o vídeo, só que eu não consegui gravar. E nesta hora, vendo esse texto, e aí ele terminou de falar, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Foram acudir ele e ele não sobreviveu. Deus está dando sinais. Amém? Deus está dando sinais. Muitas pessoas vão falar, o pastor Carlos, isso é fanatismo. Não, querido. Eu vejo os sinais de Cristo. Você vê? Eu vejo. Aqueles que têm discernimento espiritual verão e entenderão o que Deus está fazendo neste mundo. Agora você precisa olhar o que Deus está fazendo. Amém? Para de olhar para o que o diabo está fazendo, o anticristo está fazendo, o que o mal está fazendo, e olhe para Deus. Davi nos ensina aqui no Salmo 60 a enfrentar as adversidades, mas direcionar o nosso coração a Deus e não tirar o nosso coração, a nossa confiança, a nossa busca, o nosso descanso do Senhor, porque com Deus conquistaremos a vitória. Fala junto comigo, com Deus conquistaremos a vitória. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos orar neste momento. Que você, nessa noite, reconheça a sua total dependência de Deus. Que você tenha o compromisso de continuar buscando a Deus ativamente. Confie nas promessas de Deus e assuma a responsabilidade de andar com Deus todos os dias da sua vida. Santo Deus e eterno Pai, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é fonte viva para as nossas vidas. E nesta noite, Santo Deus, nós somos desafiados pelo teu servo Davi a buscar, a confiar e a depender totalmente do Senhor. Pai, vem com teu socorro, vem com tua graça, vem com teu poder, fortalecer a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Pai querido, vem em cada família, cada lar aqui representado e derrama, ó Deus, da tua graça e do teu favor. Vem, ó Deus, sobre aqueles que necessitam hoje de um milagre, que eles possam ver os sinais do Senhor acontecendo. Que, ó Deus, aqueles que estão desanimados, eles possam ser renovados, ó Deus, e confiar que contigo, ó Deus, nós teremos a vitória. Que nós, ó Deus, aprendamos a entender que a verdadeira paz, a verdadeira alegria está no Senhor. E que nós, ó Deus, jamais, ó Deus, tiremos os nossos olhos ou nos desviemos, ó Deus, deste propósito de te buscar e andar contigo todos os dias. Toma as nossas vidas nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.